Oi, boa noite. Eu sou a Amanda, do sexto ano, e hoje eu vou falar um pouco sobre o filme e o livro Extraordinário. Primeiro eu quero falar uma coisa que eu acho muito importante. O livro é bem melhor que o filme. Por quê? Porque o livro tem mais detalhes, assim. Tiveram várias vezes que eu ficava me perguntando, ué, mas cadê aquela parte do livro? Por exemplo, no livro e no filme acontece uma briga. Na briga do livro, o August ele usa um aparelho auditivo, e aí o aparelho auditivo dele cai no chão e ele começa a chorar. Já no filme, ele não tem que usar aparelho auditivo. E aí na briga, ele começa a chorar assim, do nada, o que eu acho bem estranho. Outra coisa que eu observei foi que na descrição do livro sobre a aparência do August, que ele é o protagonista, né? Ele é o extraordinário. Parece que ele é bem pior do que ele é de verdade. E o meu personagem favorito foi o Jack Will, porque ele foi um ótimo amigo com o August. Agora, já a personagem que eu achei mais interessante foi a Summer, porque eu achei ela uma menina muito legal. Por exemplo, no primeiro dia de aula, ela se senta com as amigas e o Jack com os amigos. E aí o August, como ele tem essa aparência diferente, ninguém quer sentar com ele e ele fica sozinho. Aí a Summer levanta da mesa com as amigas e vai sentar com ele. Isso é bem legal. Calma, que eu sei que você ficou curioso ou curiosa com a aparência do August. Então vamos lá. Ele tem umas cicatrizes no rosto, assim, porque quando ele nasceu, ele tinha alguns problemas, assim, e ele teve que fazer 27 cirurgias. Por isso, a aparência dele é um pouco diferente. Os olhos dele são bem pouquinho abaixo do normal, né? Do normal não é exatamente normal, é o que todo mundo tem. As orelhas dele são como se a gente dobrasse, por isso que ele teve que usar aparelho auditivo no livro. E aí fica um pouquinho diferente a orelha dele. Agora, um personagem que mudou bastante ao longo da história foi o Julian. Porque no começo do filme, ele é super chato, grosso, preconceituoso com o August. E no final do filme, ele pede desculpas por tudo que ele fez. O filme tem uma história muito emocionante, mas a parte que mais me deixou triste foi quando a Daisy, a cadela deles, morre. Porque eles fazem assim toda uma coisa e aí é muito triste. A minha cena favorita do livro foi a formatura do August. Não sei porquê, mas eu gostei bastante. Essa história ensina muitas coisas e uma curiosidade é que na contracapa do livro, em vez de ter aquele resuminho do livro, diz assim: nunca julgue um menino pela cara. Essa frase vem daquela frase lá, sabe? Nunca julgue um livro pela capa. Aí eles trocam livro para menino e eles trocam capa para cara. Se eu pudesse mudar alguma coisa na história, eu não mudaria nada. Mas eu adicionaria alguns detalhes que tem no livro no filme. Se eu pudesse ser amiga de algum personagem, eu seria amiga da Summer, porque ela é uma menina muito gentil que foi muito legal com o August, né? Quando ele ficou sozinho na mesa, ela foi lá e sentou com ele. Para qualquer personalidade, os amigos são muito bons e importantes. Por exemplo, no começo do filme, o August tinha uma vida meio triste, assim, né? Por causa da aparência dele. E aí, quando o Jack chegou, tudo melhorou. Deu pra ver que melhorou. Na formatura do August, eu ri, mas não foi porque foi engraçado. Foi porque foi legal mesmo. No livro tiveram algumas partes em que eu ficava bem estressada. Tipo, ai meu Deus do céu, não acredito que ele fez isso. Agora chegou a parte que todos esperavam. Vamos, enfim, fazer o resumo do livro. Esta história conta sobre um menino chamado August Puma, que nasceu com alguns problemas, então sua aparência é um pouquinho diferente. Por causa disso, todos olham para ele com cara de espanto, então ele nunca havia ido à escola,
até que ele tinha que entrar em uma escola de verdade no quinto ano, para ir para o sexto ano no ano seguinte. E aí, só para esclarecer, ele tinha aulas em casa com a mãe, tá? Antes dele entrar, o Sr. Busanfa, que é o diretor da escola, pede a ele que ele faça uma visita à escola com mais 3 alunos que já eram da escola, o Jack Will, o Julian e a Charlotte. Eles apresentam a escola a ele e explicam um pouco sobre a escola. Até que o primeiro dia de aula chega. Quando August passa pelos corredores, o olham com aquela mesma cara de sempre, aquela cara de espanto. Estava dando tudo certo tirando as caras, né? E o dia do Halloween chegou. August se fantasiou de pânico. E aí ele estava com uma máscara, então ninguém sabia que era ele. E então ele ouviu o Jack dizendo: "Eu me mataria se fosse igual ao August." Foi o Sr. Busanfa que pediu que eu virasse amigo dele. Na hora em que o August ouviu aquilo, ele foi correndo para o banheiro e ele vomitou. Depois pediu que o ligassem para os pais, que fossem o buscar, né? Ligou para os pais e pediu que eles fossem o buscar. Quando o August chegou em casa, ele foi direto para o seu quarto. Sempre que ele ia para o quarto, a sua mãe entrava lá para ver o que tinha acontecido. Mas já tinha se passado, 1 hora e nada. Até que sua irmã, Via, que no caso o nome dela é Olivia, só que eles chamam ela de Via, entra no quarto e diz que a Daisy está doente e que vão levá-la para o veterinário. Quando o August desce, os pais pedem que ele se despeça dela e vão com ela, mas voltam sem ela. No dia seguinte, o Jack e o August fizeram as pazes, porque o August contou pra ele o que tinha acontecido sobre o pânico, e aí eles fizeram as pazes. E aí o Jack diz assim: "Não, eu nunca me mataria se fosse você, mas eu me mataria se fosse o Julian." Na aula de ciências, a professora montou algumas duplas. O Jack ficou com o August, então o Julian falou: "Professora, eu posso ficar com o Jack?" E aí o Jack ficou estressado, porque ele não aguentava mais o Julian julgando o August, e ele disse: "Não!" E aí ele deu um soco no Julian. Depois disso, os dois foram parar na diretoria. Os dois tomaram uma suspensão de 3 dias, mas depois desses 3 dias aí, chegou o dia da formatura. O Sr. Busanfa sobe no palco e ele faz um discurso de 2 páginas. Quando eu estava lendo o livro, ficaram 2 páginas com o discurso dele. E aí, no final do discurso, ele diz assim: "Agora eu gostaria de chamar no palco, por prêmio de inteligência, a Ximena." E aí eles batem palma, ela sobe no palco, pega a medalha. E aí ele fala: "E por último, quero chamar por prêmio de coragem, August." Bom, e aí quando o August sobe, todos batem palma, né? Porque eles ficam muito orgulhosos pelo August. E aí o August fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele diz assim: "Todo mundo deve ser aplaudido pelo menos uma vez em pé." E é porque ele achou que foi uma sensação muito boa. Bom, espero que você tenha gostado desse podcast. Tchau!